onde opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Boa noite. Que bênção, que bom que você veio. Sempre começo esse momento agradecendo a Deus, louvando a Ele, porque é muito importante estarmos aqui. E eu creio que os momentos que já aconteceram aqui esta noite, talvez já seria tão suficientes para sairmos daqui fortalecidos, abastecidos com esses louvores que o irmão Ivan trouxe para nós, testemunhos, esse momento de oração. Eu não tenho dúvida que nosso coração já está suficientemente abastecido e cheio para continuarmos a nossa semana. Nós não temos ainda mais 20 a 25 minutos e nós vamos abrir a palavra de Deus para que nós possamos refletir em uma experiência do privilégio de falar com Deus. Se você tiver com a sua Bíblia ou mesmo o seu aplicativo no celular, Mateus capítulo 7. Eu gostaria que você acompanhasse, quem puder, para que a gente pudesse ouvir o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. Esse texto é bem conhecido como a maior parte dos evangelhos, e aqui o subtítulo que colocaram aqui na Bíblia diz assim: Jesus encoraja a oração. E a partir do verso 7, do capítulo 7 também, ele vai começar dizendo o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, Ele dará coisas boas ao que Ele pedir. Romanos capítulo 8. Vamos ler mais um texto, depois nós vamos continuar a nossa reflexão. Capítulo 8 de Mateus, a partir do verso 31. Romanos, obrigado. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, o subtítulo diz que nada nos separa do amor de Deus. E aqui o apóstolo Paulo então começa a descrever o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo da espada? Como está escrito, que ele vai terminar: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do que está em Cristo Jesus.
Esse texto, esse tema, melhor dizendo, o privilégio de falar com Deus, o qual nós já cantamos também aqui nesta noite. Mas antes até de entrar, eu gostaria de fazer uma menção que eu acabei me esquecendo na introdução. Uma das bênçãos que eu já recebi aqui nesta noite, quando eu cheguei, além dos louvores, do testemunho que o irmão já trouxe, quero agradecer ao Reinaldinho, porque eu cheguei aqui e está aquele ambiente agradável, né? Os louvores, o silêncio. De fato, ao entrar ali, você sente estar na presença de Deus. Mas eu tive a bênção de ver aquele jovem ali. Perdão, eu não me lembro o seu nome. João Paulo. Observa que ele é o único com menos de 10 anos aqui. Tem 10? Tem mais de 10? Já tem 12. Menos de 15 então. E ele estava sentado aqui, pelo menos uns 15 minutos antes de começar, com a sua Bíblia aberta e lendo. Irmãos, quão precioso seria se nossos jovens estivessem na casa de Deus, lendo a Bíblia. Deus te abençoe. Continue assim, eu não tenho dúvida que o reino de Deus está reservado para você. O privilégio de falar com Deus. Nós podemos inverter esse texto fazendo uma pergunta. Qual é, ou quais são os privilégios que nós podemos receber ao falarmos com Deus? Os dois textos que nós lemos, eles já respondem essa pergunta de várias formas. Entre elas, o próprio Jesus, ele vai, em Mateus 7, ele dá um comparativo muito lógico e talvez o mais profundo, comparando a figura do Pai. Se vós que sois maus, dão boas coisas aos seus filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Aqui ele não coloca, imagine Deus, o Criador, mas ele coloca Pai. Ele coloca a figura sublime do amor, do cuidado, para exemplificar. Ele está disposto a atender os seus pedidos. Já Paulo, ele ainda, talvez, ainda vai mais profundo, né? Aqui em Romanos, no 8:32, vai dizer assim, ó, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará grandiosas ou graciosas, aliás, graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus, ele não poupou de mais precioso que ele tem, que é o seu próprio filho, por amor a nós. O que nós poderíamos pensar que ele nos negaria em qualquer outra coisa? Então, para que a gente consiga desenvolver um pouco mais, nós não temos dúvida dessas promessas, não temos dúvidas desse Deus que nós temos, desse Pai que nós temos, desse Deus que deu o seu próprio Filho. Só que é possível que eu e você, ao longo da nossa trajetória cristã, mesmo com essas promessas tão claras, tão evidentes na palavra de Deus, que em algum momento parece que nós estamos vivendo um cristianismo meio que na areia movediça. Parece que talvez tem anos e meses, semanas, talvez ou décadas que nós oramos por alguma coisa e esta coisa parece que não acontece. Não sei se você já teve essa percepção, já viveu essa experiência ou você está vivendo. É possível. Eu já vivi muitos anos, durante 40 anos. Por quê? Para responder essa pergunta, eu escolhi um livro que eu sei que é conhecido possivelmente por todos aqui, Caminho a Cristo. Eu creio que você já leu, talvez mais de uma ou duas vezes, 10 vezes, e especialmente esse capítulo 11, que tem justamente esse título, O Privilégio de Falar com Deus. Eu quero desafiar você a não apenas ler esse capítulo, mas tê-lo como princípio de vida, estudar esse capítulo sempre, sempre e sempre. Hoje nós temos os livros, eu não sei quantos tem livros, se você não tem papel, você tem PDF, você tem aplicativos, você tem no YouTube, é só você colocar lá no YouTube, Caminho a Cristo, capítulo 11, e aí você vai no carro ouvindo, você está lavando roupa ouvindo, você está cozinhando ouvindo, aplicativo. Irmãos, esse capítulo, ele vai nos ajudar a responder e a compreender e a experimentar esses privilégios. Que a Bíblia é tão clara e tão cristalina em nos ensinar. Mas, para que a gente avance, o nosso tempo já está avançando também, eu quero ler com vocês
primeiro pedacinho do livro. É evidente, é o capítulo, ele deve ter, eles são, no YouTube são 22 minutos, viu? O capítulo todo. Eu já preguei, inclusive, uma mensagem sobre esse capítulo aqui e nós podemos tirar 20 mensagens desse capítulo. Mas eu trouxe aqui alguns 3 ou 4 textos e estas são as primeiras palavras do capítulo 11 do Caminho a Cristo. Eu já li algumas vezes esse livro e mais ainda esse capítulo. Mas eu confesso que eu não havia, antes de me parar para preparar essa mensagem, prestado atenção nesse pedacinho, que são as primeiras palavras do Caminho a Cristo. Eu quero não ler com vocês, eu quero que a gente agora deguste essas palavras para a gente possa absorvê-las e usá-las em nosso cotidiano. Olha só como começa o capítulo. E através da natureza, da revelação de sua providência e influência do seu Espírito que Deus nos fala. Ponto. Vamos refletir aqui? Isso é muito claro, nós sabemos disso, né? A natureza nos fala de Deus, a revelação é o quê? A sua palavra nos fala de Deus, aliás, é Deus nos falando a nós, assim como também a influência do seu Espírito. Ponto. Até aí. Ok? E aí vai continuar assim. Mas isso não é o quê? Suficiente. Precisamos também entregar-lhe o nosso coração, a fim de que tenhamos vida e energia espiritual. Devemos ter uma relação viva com o nosso Pai Celestial. Podemos ter nossa mente atraída para Ele. Podemos meditar em suas obras, sua misericórdia, suas bênçãos em um sentido mais amplo. Aí vem uma palavrinha. Todavia, isso não é comungar com Ele. Para comungar com Deus, devemos ter alguma coisa para dizer a respeito do quê? Já tinha lido isso aqui várias vezes, não tinha prestado atenção nesse detalhe. E talvez nós passamos anos e anos de nossa vida achando que comungar ou comunhão com Deus é estar aqui no sábado para assistir o culto divino, ou estar aqui na quarta-feira, ou no domingo, ou no programa jovem, ou fazer as milhões de coisas que a igreja nos coloca para fazer. Também. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes e não devam serem feitas. Devemos estar aqui todos os cultos. Mas comunhão com Deus, mesmo que eu reconheça Ele através da natureza, mesmo que eu reconheça Ele através da sua palavra e através da influência do seu Espírito, a comunhão não é completa se eu não me assentar e falar da minha vida com Deus. Quando eu li esse texto, eu enxerguei aqui Enoque. Essa figura aí, eu pedi para Iá fazer, pensando em Enoque. Não sei se Enoque era assim. Mas esse para mim é a figura mais emblemática dessa experiência de comunhão com Deus. Texto curto que fala da vida dele lá em Gênesis, que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si, tomou. Nós sabemos onde Enoque está. Ellen White o chama de bom e velho Enoque. Em visão, ela o viu lá no céu. E esta é a experiência de alguém que teve a comunhão completa, que ouvia, mas também que falava com Deus. Irmãos, esta é a nossa necessidade. Se você continuar lendo o capítulo, logo a seguir desse texto, existe uma frase, talvez a mais conhecida, sobre oração no meio adventista. Qual é? A oração é abrir o coração a Deus, como você faz a um amigo. E logo depois desta frase vem a outra assim: a oração não traz Deus até você, mas te eleva até Ele. Vamos sintetizar essas duas frases? A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Então, se eu tenho um amigo e eu tenho alegria de conversar com ele, e eu tenho coisas boas ou algumas angústias, algumas dificuldades na minha vida, obviamente eu penso em falar primeiramente a esse amigo. E aí, só que esse amigo não sabe que eu quero falar com ele. E mesmo que ele saiba, eu preciso ir até ele. Eu que quero, eu que preciso, eu que desejo estar com ele. Então assim também deve ser com Deus. Nós devemos buscá-lo, ir ao encontro de Deus. E ao fazer isso, nós teremos a oportunidade de abrir o nosso coração a Deus. Nesse processo, nós vamos encontrar nós precisaremos de algumas condições
para que esse amigo, ele compreenda o que nós queremos e para que ele atenda também às nossas orações. E aí o livro vai trazer dezenas delas. Eu separei apenas 3 para a gente refletir aqui nesta noite. A imagem é de um homem viciado, mas eu quero ler o texto antes com vocês para que a gente possa refletir. Existem certas condições para que possamos esperar que Deus ouça e responda às nossas orações. Uma das primeiras é sentir nossa necessidade do seu auxílio. E lá em Isaías 44:3 vai dizer, ele prometeu, derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Nós precisamos sentir a necessidade de falar com ele. Lembra a história do amigo? Eu estou precisando, poxa, meu amigo pode me ajudar? Procure esse amigo. A necessidade é minha, eu preciso me dispor, reconhecer que eu preciso, reconhecer que eu dependo e que é importante estar com ele. Assim é com Deus também, mesmo que ele já saiba, porque ele é onisciente, qual é as nossas necessidades, mas ele não se intromete se nós não o buscarmos. Necessidades. Aqui entra talvez o ponto mais crítico da nossa experiência cristã. Estou falando aqui por experiência própria. Nós, como fazemos parte do Ministério de Oração, recebemos dezenas aqui de pedidos de oração todas as semanas. E às vezes a gente percebe que talvez o propósito do pedido possa ser a causa, às vezes, da gente não viver essa experiência dos privilégios que nós temos de falar com Deus. Jesus, quando esteve aqui, em todos os seus sermões, seus milagres, em toda a sua trajetória, especialmente ali o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, tudo ele ensinava de forma muito clara, trazendo a atenção da humanidade para o reino de Deus. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o foco de Jesus era diferenciar o reino da terra do reino de Deus. Quando ele estava na casa de Lázaro e Maria sentada aos pés dele, Marta preocupada com aquela situação, porque ela estava precisando de ajuda, talvez, de Maria, e Maria não estava nem aí para isso, e ela foi questionar a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é importante, necessita. E Maria escolheu essa parte, a melhor parte, quer estar aos pés de Cristo, quer o reino de Deus. Irmãos, muitas coisas são necessárias, mas só uma importa, o reino de Deus. O Sermão do Monte ele vai começar lá, bem-aventurados os humildes, que deles pertence o reino de Deus, e assim sucessivamente. A nossa preocupação, às vezes, ela está invertida. Às vezes nós colocamos aquelas necessidades como prioridades, como mais importantes. E a própria Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos viver na realidade como mentalidade de servos de Cristo, olhando para o reino de Deus como prioridade. Para que as nossas orações, ou esse falar com Deus, para que esses privilégios de viver a vida espiritual e a vida de oração, ela tenha de fato coerência. Olhando para essa figura do homem viciado, nós nascemos, esse sou eu, nós nascemos infectados pelo vírus do pecado. Todos nós precisamos diariamente de sermos libertos do pecado. Todos os dias nós precisamos sermos curados do vício do pecado. Por isso que, no processo do abrir o coração a Deus como um amigo, eu careço todos os dias reconhecer a minha necessidade de ir a esse amigo e pedir a ele poder para ser liberto desses vícios, ser liberto do pecado. Essa é a nossa grande necessidade, isso é o que importa. Foi isso que Jesus veio fazer, nos tirar o fardo do pecado. Às vezes nós pedimos coisas, preciso mencionar, mas às vezes coisas que estão relacionadas apenas ao reino da terra, a uma vida de conforto aqui neste mundo. Essas coisas virão consequentemente, mas quando tivermos primeiramente a paz do perdão de Deus, quando tivermos a paz da alegria de sermos libertos do pecado, pela experiência de falar com Deus como Enoque fazia, nossa vida será constantemente abençoada, como os textos que nós já lemos
nos apresenta. Um outro passo importante para que a gente tenha os privilégios, né, de falar com Deus, o livro vai dizer assim, ó: se mantivermos iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração que vem do coração arrependido e contrito, essa será aceita. No início eu disse que eu ia falar da minha experiência. Eu vivi isso há mais de 40 anos. Preso a vícios, a coisas que não me dava condição para ser ouvido por Deus. E aí acontecia, talvez, nós já ouvimos às vezes até na frente da igreja, aquela oração que não passa do teto. Não precisa passar do teto, Deus está, é onipresente, mas nós usamos essa, é uma força de expressão, porque nós às vezes oramos sabendo que nosso coração não está arrependido, que nós estamos presos a pecados conscientes que irão nos sufocar. E aí o Espírito Santo não pode trabalhar num coração assim. É incompatível com a realidade do cristianismo eu querer algo e ao mesmo tempo não querer. Ou é de um lado, ou é do outro, ou é 100% cristão ou não. O ser 100% cristão não significa ser 100% perfeito. A perfeição, a justificação, ela acontece justamente quando eu me coloco no campo de alcance daquele que realmente justifica, que é Cristo, aquele que realmente perdoa, que é Cristo. Por essa a importância de que eu preciso reconhecer que eu tenho a tendência pelo pecado. Eu sou nascido na carne, eu nasci infectado por esse vírus, porém eu não preciso morrer com ele, porque Cristo na cruz providenciou a vacina perfeita, aquela que pode de fato imunizar o nosso coração. O outro ponto importante, indispensável para que a gente possa receber os privilégios de falar com Deus, é a fé. E aí o texto diz assim, ó: outro elemento de oração perseverante é a fé. Da oração perseverante é a fé. Necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Sem dúvida a fé é o que move, né, a nossa vida espiritual, assim como todas as coisas. E falando de fé, eu quero agora trazer uma experiência real de alguém que está aqui entre nós. Eu não tenho dúvida que se eu passasse o microfone aqui para vocês, cada um teria a sua própria experiência de relacionamento, do privilégio de falar com Deus. Todos nós, de uma forma ou de outra, se você está aqui é porque você já viveu essa experiência e você quer continuar vivendo, crescendo nesse processo para viver a experiência que Enoque viveu, de andar até que um dia nós iremos estar lá com ele. Nós temos aqui conosco o nosso irmão Ayrton. Irmão Ayrton, eu me lembro de uma vez apenas aqui na frente, no testemunho, que ele fez uso do microfone. Mas o irmão Ayrton tem um testemunho extraordinário, e mais do que um microfone. Ele escreveu esse livro que eu creio que a maioria de vocês já sabem, talvez alguns já tenham lido ou estão lendo. Se não leu, corra, aproveite e leia. Rasgado e redimido. Por que eu trouxe esse texto? É um testemunho real de uma pessoa que eu e você conhecemos, e não só o conhecemos, nós testemunhamos toda essa experiência dele aqui. Desde que eu frequento aqui a Pituba, eu vejo o irmão Ayrton sentado aqui nesse banco, praticamente todos os cultos. É muito difícil ele faltar um culto aqui, seja de quarta, domingo, de sábado. E nesse livro, irmãos, lá no capítulo, aliás, na página 204, ele escreveu o que está aí. Eu não vou ler, vou pedir para que ele leia para a gente esta frase, por favor. Consegue? Com o tempo, novos hábitos se consolidaram. Todas as manhãs, quando acordo, meu primeiro movimento é me conectar com Jesus. Oro, converso com o Espírito Santo, entrego o dia nas mãos de Deus. Em seguida, abro a Bíblia e me alimento da palavra, deixando que ela seja o guia dos meus pensamentos. Obrigado, irmão.
todos nós, e eu creio que muitos ou talvez todos aqui façam isso, mas testemunhar isso do nosso irmão Ayrton é algo muito importante. Isso faz parte do crescimento do corpo de Cristo, da comunidade. A igreja existe para isso. Porque talvez eu esteja, às vezes, num dia, ou em um momento, ou em uma fase, ou em um ano, ou 10 anos, sem ter essa experiência. Eu estou vindo aqui na igreja, mas eu não vivo isso que o irmão Ayrton testemunha aqui nesse livro. E se eu não viver isso, a minha vida cristã está correndo sério risco. Por isso que eu digo, leia o livro, porque aqui eu coloquei apenas uma frase. Mas você ver essa crescente dele, nesse processo de ser rasgado e redimido todos os dias, e chegar, eu não me lembro qual é esse capítulo aqui, mas é já lá no finalzinho do livro, quando ele declara isso, irmãos, é algo especial demais. Nós vemos o poder de Deus livrando o pecador, resgatando para a eternidade. Eu e você precisamos sermos todos os dias rasgados e redimidos. Isso só vai acontecer se eu viver a experiência de falar com Deus todos os dias. O que ele coloca aqui, que passou a ser uma realidade constante na vida dele, precisa ser uma constante também na minha e na sua vida. Ver aquele jovem de 12 anos lendo a Bíblia aqui hoje, porque o que deveria ser o natural das famílias cristãs, mas infelizmente a gente sabe que não é. Isso faz com que eu creia, que a minha fé aumente, de que esse Deus, através da natureza, através da sua palavra, através do seu Espírito, continua falando aos corações caídos, desse mundo caído, desse mundo que vive vivendo a tendência a viver as coisas da carne, mas que o Espírito Santo ainda atua de forma geral, de forma pessoal, e ele está literalmente trabalhando para habitar dentro de cada um de nós, e vivermos a experiência de falar com Deus é fundamental. Eu trouxe mais 4 textos que eu vou ler de forma mais rápida, que eu sei que o tempo já está avançado, apenas para incentivar a você a ler o capítulo 11. Faça o dever de casa, não só leia, viva esse capítulo como experiência. Eu não tenho dúvida que nós vamos estar junto com Enoque, se nós colocarmos todos os dias uma frase deste capítulo em nosso coração. Olha só como ele continua aqui. Ore em seu aposento particular, durante seus afazeres diários, deixe que o coração se eleve a Deus. Era assim, olha só, que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas abrem como precioso, é isso mesmo? Sobem, como precioso incenso até o trono de graça. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está arraigado em quem? Irmãos, quantas famílias já passaram por esses bancos que não estão aqui mais? É o pedido mais frequente de oração que nós temos. Pais pedindo por filhos que não estão aqui mais. Desde a concepção, desde o namoro, da constituição de uma família. Se esse princípio for literalmente praticado dia após dia, a pena inspirada bem clara, Satanás não tem poder para vencer aquele cujo coração está arraigado em Deus. Nós não temos outra arma, irmão. Nós não temos nenhuma outra arma. É a fé, a oração, a comunhão com Deus. A gente sabe que ao decorrer da vida, cada indivíduo ele escolhe os seus caminhos, mas essas escolhas têm influências daquilo que nós vivemos desde que nascemos. E o lar cristão ele precisa ter esse princípio como uma bala de prata. Eu não posso abrir mão de tal poder, senão me coloco no campo do inimigo. Estar no campo do inimigo é muito perigoso para um cristão. Ela continua dizendo: não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. Não há quem possa impedir-nos de levarmos a oração em espírito, de levar o coração no espírito de uma oração sincera. Eu não sei se vocês eu acredito que sim, redes sociais hoje é uma coisa que todo mundo tem e chega para a gente as notícias. Mas na Nigéria, recentemente, atualmente, talvez nesse momento, há pessoas sendo executadas porque acreditam
em Cristo, porque não querem negar a Cristo. E as cenas que a gente tem visto, não sei se vocês viram, mas eu vi coisas terríveis, pessoas sendo enterradas vivas, com as mãos para fora. O texto que lemos, Paulo diz que nem a morte nos separar do amor de Deus. No Brasil, há muitas coisas também já sendo encaminhadas, e as perseguições, elas vão chegar. É profético, irmãos, não importa quem seja o governo, vai chegar. Eu e você precisamos ter a comunhão de Enoque, porque senão nós iremos arregar, nós iremos negar a Cristo. E negar a Cristo é se entregar a Satanás. A única chance de eu e vocês fazermos parte definitivamente do reino de Deus é buscarmos Ele desta forma. E é simples, é abrir o coração a Deus, como você faz com o seu melhor amigo. Olha, Deus é o meu melhor amigo, aquele que eu posso confiar e não vai entregar meu segredo para ninguém. Eu posso confiar nele, então entregue. Se a sua dor, se a sua dificuldade, algum pecado, alguma coisa que está tirando a sua paz, é Ele também que pode resolver isso. Afinal, o Filho morreu para isso. A única razão de Cristo passar tudo o que passou é justamente para te livrar do pecado, desse fardo. Olha o que Jesus disse: meu fardo, meu jugo é leve, aliás, conferi aqui agora. Suave, é isso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não preciso carregar peso. Ele tomou sobre si as nossas dores. E o último texto, então, é esse aqui. Dando sequência na realidade, né? Na rua, em relação à oração. Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, podemos elevar uma prece a Deus, pedindo orientação divina, assim como fez Neemias ao apresentar a sua solicitação perante o rei Artaxerxes. Não há lugar, nada, ninguém pode impedir essa comunicação. Olha que precioso é isso. Você pode ser impedido até de falar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, mas com Deus ninguém. Ele é onipresente, Ele vai estar em todos os lugares. Eu tenho visto cenas dos irmãos na Nigéria, em momentos que estão sendo executados, eles conversando certamente com Deus. Irmãos, isso é lindo demais. Dói nosso coração ver cenas como essa, mas a certeza de que aquela pessoa vai ressuscitar para a vida eterna, esse é o prêmio que Paulo diz, porque por meio dele nós somos mais do que vencedores. Não precisamos temer a morte, não precisamos temer perseguições, pelo contrário, que elas venham. Talvez seja isso que eu e você esteja precisando, porque se essas perseguições fossem aqui, talvez essa igreja estivesse cheia hoje, talvez o povo de Deus estivesse despertando para que de fato as coisas estão acontecendo. E é triste que seja assim. Não precisaria ser assim, deveria ser o contrário. Mas lá onde eles estão sendo perseguidos, as igrejas estão cheias. Eles vão aqui, nós escolhemos o culto do qual queremos participar. Lá eles escolhem os lugares onde eles têm que se esconderem para não serem mortos. Nós ouvimos isso no passado, a igreja primitiva passou isso. Existiu na Idade Média também povos que foram executados por nome de Cristo. Só que nos nossos dias está acontecendo e irá acontecer. E vai chegar a mim e a você. Eu preciso ter a intimidade com Deus suficiente para que, quando as tais coisas acontecerem, ou mesmo que não aconteça, o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu quero terminar com esse texto que, para mim, exemplifica toda a experiência do cristão. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta é a experiência que eu e você precisamos todos os dias. Nada mais do que isso. A figura de Jesus na porta é a mesma relação do texto do amigo, que a oração é abrir o coração, aliás, é a oração e abrir o coração a Deus, como fazemos ao amigo. Percebe que ela usa esse texto meio que relacionado com o Apocalipse 3:20? É abrir a porta, é pedir, autorizar para que ele entre e faça morada. E aí, os privilégios que nós falamos, que nós lemos em Mateus, em Romanos, os irmãos, eles irão acontecer, mesmo em meio às dores. O irmão Ivan trouxe o testemunho da irmã que está com câncer, mesmo em meio às dores. Ela saiu da cirurgia
louvando a Deus. O Ivan já passou por um processo parecido, eu já passei. Quando Deus está em nosso coração, não há dor, não há angústia, não há sofrimento, não há medo desta morte, porque mesmo que morramos, viveremos para a glória de Deus. Deus te abençoe e que a gente coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso só é possível se entendermos a importância de falar com Deus. E lembrando a primeira frase, para que a comunhão seja completa, eu e você precisamos falar da nossa vida para quem? Para Deus. Não é da vida do vizinho, não, é da nossa vida. Ele já sabe, mas nós precisamos falar. Não há relacionamento se não houver diálogo entre ambas as partes. Que Deus nos abençoe a viver essa experiência. Vamos ficar de pé para orarmos. Pai querido, é uma bênção, uma alegria poder compreender estas coisas, compreender que o Senhor de forma tão especial, tão amorosa nos deixou esses ensinamentos, não nos deixa às escuras sobre como andar no caminho, na verdade, na vida que é o Senhor Jesus. Nós queremos andar como Enoque andou, nós queremos estar onde Enoque está. Existe uma longa caminhada até lá, mas toda ela, a Tua Palavra nos promete que o Senhor não nos deixará sozinhos. E aqui está uma parte do Teu povo, em casa está outra parte. Aí, na nossa vizinhança, estão aqueles que o Senhor nos colocou para sermos testemunhos vivos do Teu amor, para que eles possam também se render a Ti, para que no dia da volta de Cristo, os moradores do bairro da Pitua tenham a oportunidade, o privilégio de falar com Deus face a face. Nós queremos estar juntos a eles, e desde já nós queremos sentir a alegria e a paz de sermos Teus representantes, não porque mereçamos, mas porque o Senhor nos chamou e tem habitado em nós através do Teu Espírito, para sermos a luz do mundo, o sal da terra, e assim trazer sabor e alegria a essas pessoas. Nós oramos gratos, pedindo a Tua proteção ao retornarmos para os nossos lares. O fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. A oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão